O Bright White deve ser reserva do time do Grêmio. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje em 3 grandes tópicos organizados, pretensamente organizados para vocês. Eu espero que você goste, tá? E vou falar sobre essa afirmativa. Estou gravando já um pouquinho mais tarde da noite, então vou falar num tom assim um pouco mais baixo, mas eu espero que fique a contento aí para você. A questão que eu coloco aqui para vocês é, se aparecer aí no vídeo, que eu não sei como pode aparecer, mas se aparecer aí a possibilidade de hypar o vídeo, aí você hypa, tá? Você clica no botão, você hypa. Se você gostar do conteúdo, obviamente, né? Se não gostar do conteúdo, então, aí você não precisa fazer nada, não precisa ter pena, beleza? E já deixando recado aqui também, tá precisando de pintura predial ou residencial, lembra sempre, esse é o arroba que você tem que passar, Saturno Pinturas, tá certo? Porque eu acho que o Bright White precisa ser reserva da equipe do Grêmio. Eu vou explanar essa situação e para mim é muito claro, pelo menos 3 grandes motivos pelo que eu acho. O que eu acho. Números. Se nós formos pegar os números do Bright White, vamos ver aqui, eu separei inclusive aqui, tá? São 24 jogos com 9 gols e 2 assistências, sem contar o Campeonato Gaúcho, beleza? Sem contar o Campeonato Gaúcho, então eu descarto, são 9 gols e 2 assistências. E esses gols estão divididos como? Um gol na Copa Sul-Americana. Vocês vão lembrar de quem? Contra quem? Vocês vão lembrar? Não lembra? Bom, o gol na Copa Sul-Americana é contra a equipe do Sportivo Luqueño. O jogo é no Paraguai. É um jogo no Paraguai. A estreia da Copa Sul-Americana. E ele faz um gol nesse jogo aí contra o Sportivo Luqueño. Então, um gol na Sula. Na Copa do Brasil, são 2 gols do Bright White. E olha só contra quem são esses 2 gols, tá? Um contra o Atlético, não sei se vocês lembram desse jogo, um jogo absolutamente maluco, que o goleiro do Atlético estava numa noite absurdamente complicada e o Bright White foi lá, ó, minha aguinha com gás, olha que beleza, e o Bright White foi lá e fez o gol. É um gol que eu até estava vendo agora para poder gravar o vídeo, tem um chute, o goleiro faz uma defesa, espalma pro meio da área no alto e o Bright vai lá e faz o gol. Esse é o gol que o Bright tem contra a equipe do Atlético. E o outro gol que ele tem é contra o CSA, que é um bonito gol, mas é um gol numa derrota. Eu não valorizo tanto o gol do centroavante quando é o gol, num jogo que o time estava tomando uma lapada, quando é o segundo ou terceiro gol de um jogo, eu não valorizo tanto. Então, não que dê para descartar essas competições, tipo a Sul-Americana, tipo a Copa do Brasil e tudo mais, acho que não dá para descartar, mas todos os poréns aqui a gente consegue colocar, tá? Todos os poréns a gente consegue colocar. E aí, eu vou para o Campeonato Brasileiro. E a gente tem 6 gols e 1 assistência do Bright em 16 jogos. 6 gols e 1 assistência do Bright White em 16 jogos. E aí vamos pegar contra quem foram esses gols do Bright no Campeonato Brasileiro. Quase fiz um suco de limão aqui. Mirassol. Aquele fatídico jogo contra o Mirassol, derrota por 4-1, quem faz o gol do Grêmio é o Bright White. A gente consegue contabilizar esse gol? Vamos pegar só o brasileiro, né? Esse recorte do brasileiro eu acho interessantíssimo, que a princípio são equipes do mesmo nível do Grêmio, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. Mirassol. O que nós achamos desse confronto contra o Mirassol? Tem como contabilizar? O outro gol que ele fez foi contra o Bahia. O Bahia, 1-0, o gol dele. Eu coloco como ponto positivo aqui, tá? Mesmo que tenha sido aquele gol de pênalti, você lembra? Aquele gol de pênalti bem polêmico, e tenha sido um gol ali de pênalti e tal, mesmo assim,
eu coloco como ponto positivo esse gol do Brightão, do Bright White. Aí vem na sequência aquele confronto contra o Juventude. 2-0, um dos gols é dele. E é um gol de pênalti também. Então fica contabilizado aí de uma forma positiva, 1-0 gol do centroavante. Vamos lá, 1-0 gol do centroavante, mas é um gol de pênalti. Né? E aí tem o gol contra o Corinthians, que é nessa sequência também, aquele empate 1-1. É um gol bonito, uma arrancada do Alisson. Lado direito ele faz a jogada, dá o corte e o Bright faz o gol dentro da área, um gol bonito. É legal, bacana, mas não é um gol de empate. Enfim, fica no mais ou menos, digamos assim. Né? E aí tem, eu acho que o grande jogo do Bright White nessa temporada de Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Fortaleza. E por que o grande jogo? Cara, o Grêmio ganha em casa, um jogo apertado, um jogo importante, um jogo que o Grêmio deveria ganhar, 2 gols dele. 2 gols de pênalti, sim, mas 2 gols dele. Então não tem como desconsiderar, não tem como falar que não tá bom, né? 2-0 gols de Bright White, 2-1, aliás, 2 gols de Bright White, não tem como não considerar. Então eu coloquei 3 checks, 3 certinhos assim, nesse Campeonato Brasileiro. Bahia, Juventude e Fortaleza, sendo o grande jogo o do Fortaleza, os 2 gols dele de pênalti. Ou seja, porque eu acho que os números são um grande motivo de o Bright White não ser ou não dever ser o titular da equipe. Por quê? Os números, convenhamos, não são de um jogador absolutamente afirmado, titular, convencendo, determinante, um jogador desequilibrante. Não são. Nós não lembramos do Soares em 2023 pelo que ele fez no Campeonato Gaúcho, jogos pequenos. A gente lembra das 20 e tantas participações em gol em 30 e poucos jogos. Eu não lembro exatamente, acho que foram 28 em 35, não lembro agora exatamente. Mas é por isso que a gente lembra do Soares. Por essa participação, por esse Campeonato Brasileiro, por essa segunda metade de ano. É por isso que nós lembramos do Soares. Não é justamente por esses jogos menores, digamos assim. Né? São por esses jogos grandes. Né? Por isso que a gente lembra de um grande jogador como é o Soares, como foi o Soares. E definitivamente o Bright White não é esse jogador. É um defeito o Bright não ser o Soares? Claro que não. Claro que não é um defeito o Bright não ser o Soares. Mas, convenhamos, não são números de um jogador determinante. Segundo ponto aqui, má fase. Má fase. Definitivamente o Bright White está numa má fase. Eu separei aqui os últimos 6 jogos que o Bright jogou. 6 jogos que eram importantes. E desses 6 que ele jogou, tem essa partida contra o Fortaleza, que eu coloco check, que eu acho que foi uma partida legal, bacana, né, com boa contribuição do Bright White. De resto, senhoras e senhores, são 5 jogos, tá? E aí a gente pega do mais recente para baixo. 0-0 contra o Ceará, nada. Sport, derrota, nada. Fluminense, derrota, nada. Aí tem esse jogo contra o Fortaleza. Palmeiras, derrota, nada. Vasco, empate, nada. Ele não marcou, não participou desses jogos, contribuindo com gol e assistência. 6 jogos, 1 que ele faz, 5 que ele não faz. Desses 5, 2 empates, sendo um melancólico contra o Vasco e o último agora contra o Ceará, e depois derrota para Palmeiras. De certa forma até é normal, vamos lá. Fluminense e também contra o Sport Recife. É uma má fase. Não tem como dizer que não é uma má fase do Bright White. Você pode gostar, você pode não gostar, mas não tem como dizer que não é uma má fase do Bright White. E outra, com isso eu não quero dizer também que ele é o grande problema do time do Grêmio. Não é o grande problema do time do Grêmio. Só eu não acho que ele seja uma unanimidade. E com isso, eu não acho que ele deva ser titular do time do Grêmio. Eu acho que o Bright White é reserva do time do Grêmio. Para mim, esse é o ponto.
Para mim, esse é o grande ponto. E para finalizar a ideia aqui nessa resenha um pouquinho mais curta que eu vou preparar para hoje, nessa sexta-feira, rapaziada, o terceiro grande ponto é o próprio Carlos Vinícius. Porque o jogo que o Bright não jogou, desses últimos do Grêmio, é o jogo em que o gremista tem a melhor lembrança do time. Aquele 3-1 contra o Atlético Mineiro fora de casa, a vitória do Grêmio. Até o Carlos Vinícius é expulso, né, naquele jogo, mas é a melhor lembrança de time que o gremista tem. E sendo assim, meus queridos, eu particularmente, e aqui não é nada tangível, é absolutamente intangível o que eu vou dizer aqui agora, mas eu gostei mais do time do Grêmio com o Carlos Vinícius que com o Bright White. É um jogador que consegue segurar mais a bola, baixa ela no gramado, se vira relativamente bem, consegue fazer a parede e consegue dar o tempo para a equipe poder avançar no gramado e ganhar jardas para chegar no campo adversário. É isso que eu penso do Carlos Vinícius. E foi surpreendentemente bom o Carlos Vinícius, porque particularmente eu não imaginava que ele poderia dar essa contribuição que ele está dando. Mas está. E que bom que está. E que bom que está. Fico feliz com isso. Gostei mais do time do Grêmio com o Carlos Vinícius do que com o Bright White. Imaginava um time diferente. Imaginava uma briga diferente. Mas o Carlos Vinícius entrega coisas que o Bright White não entrega. Entrega respiro, entrega força, entrega presença de área e tomara que entregue gols, né? Porque essa é a grande diferença entre os dois, se formos pensar na temporada inteira do Bright White. Eu quero saber da tua opinião também, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre Bright White e também sobre Carlos Vinícius, por que não? Ele deve ser reserva ou deve ser titular o Brightão? Eu quero saber o que você pensa. Beijo, abraço, aperto de mão, valeu!